Olá, meus amados irmãos e irmãs em Cristo. Olá, você que ouve e que vê esse vídeo de mensagem da Palavra de Deus. Eu quero desejar para você e sua família as bênçãos e a graça de Deus, as bênçãos do Senhor Jesus Cristo. Aqui seu irmão em Cristo, Francisco Brito, trazendo mais uma mensagem da Palavra de Deus, mais um assunto bíblico, mais um assunto dentro da Palavra de Deus, levando assim a mensagem da Palavra de Deus, da Bíblia Sagrada para o seu lar. Nessa oportunidade eu gostaria de falar sobre o tema o nome de Deus, tá certo? O nome de Deus. Por quê? Porque existe uma confusão na mente de algumas pessoas. Essa confusão começou a se gerar por volta do ano 300, mais ou menos, né? A ser para margem de erro, por volta do ano 300 a.C., acerca do nome de Deus. O terceiro mandamento da lei de Deus, que se encontra em Êxodo, capítulo 20, versículo 7, está escrito: não tomarás o nome do Senhor ou de Jeová teu Deus em vão, porque Jeová o teu Deus, ou o Senhor teu Deus, não terá por inocente, porque tomar o seu nome em vão. Baseando-se, fundamentando-se erroneamente neste versículo da Bíblia, Êxodo capítulo 20, versículo 7, referente ao terceiro mandamento da lei de Deus, alguns judeus até hoje dizem que nesse mandamento Deus está proibindo pronunciar o seu nome. E até hoje conserva-se no meio de muitos judeus, para não dizer de quase todos, a mentalidade de que pronunciar o nome de Deus é pecado. É proibido pronunciar o nome de Deus. Esse entendimento errado veio de uma interpretação errada do terceiro mandamento da lei de Deus. Quando Deus, no terceiro mandamento, em Êxodo, capítulo 20, versículo 7, Deus está falando sobre tomar o seu nome em vão, ali Deus está proibindo tratar a Deus ou o nome de Deus com desrespeito. Deus não está proibindo pronunciar o seu nome. Deus está apenas condenando o desrespeito. Tratar o nome de Deus em vão é você tratar o nome de Deus como se ele não tivesse valor. Portanto, ali está falando do desrespeito e não de você pronunciar o nome de Deus. Deus não está proibindo a mim nem a você a pronunciar o nome de Deus, de maneira nenhuma. Ele está condenando ali o desrespeito. Você pronunciar o nome de Deus, por exemplo, em piadas imorais, em anedotas imorais, pronunciar o nome de Deus de maneira desrespeitosa, aí realmente fere, aí quebra o terceiro mandamento da lei de Deus, que fala do respeito por Deus e pelo seu nome. Então Deus não está condenando pronunciar o seu nome. Por exemplo, a quem foi que Deus deu a sua lei? Através de que homem? Através de Moisés. Foi o maior profeta do Antigo Testamento. Quando Deus falou esta palavra, escrita no terceiro mandamento, Êxodo 27, quem estava lá? Moisés. Então ninguém melhor para entender o que Deus queria dizer do que o próprio Moisés. Será que Moisés entendeu que ali Deus estava proibindo pronunciar o seu nome? Claro que não. Se nós lemos aqui, por exemplo, em Deuteronômio, palavras do profeta Moisés, Deuteronômio capítulo 32, versículo 3, Moisés diz assim, Moisés falando, Moisés diz assim, Deuteronômio capítulo 32, versículo 3, está escrito: porque apregoarei o nome do Senhor, ou seja, o nome de Javé, o nome de Jeová. Dai grandeza a nosso Deus. Olha o que Moisés diz: apregoarei o nome do Senhor. Ora, apregoar é pregar. É pregar, é falar o nome de Deus. E Moisés está dizendo: eu apregoarei o nome do Senhor. Portanto, Moisés aqui está falando sobre divulgar o nome de Deus. Apregoar o nome de Deus. A nação judaica é uma nação que foi constituída por Deus para ser uma nação missionária. Uma nação para divulgar o nome de Deus para as outras nações. Quando a nação judaica tomou um posicionamento de ocultar, de esconder o nome de Deus, ao invés de divulgá-lo, de pregar para os quatro ventos o nome de Deus, para que as outras nações tomassem conhecimento do Deus verdadeiro e do seu nome, a nação judaica seguiu um caminho contrário àquele que realmente era a vontade de Deus. Quando Deus chamou Abraão, o que foi que Deus disse? Gênesis capítulo 12, versículo 3. Em ti, ou seja, através de você, Abraão, serão benditas
todas as nações, ou seja, todas as famílias da terra. Portanto, no chamado de Abraão, Deus já revela qual o propósito dele para a nação judaica, que seria usar a nação judaica como uma nação missionária, uma nação através da qual as outras nações conheceriam a Deus, conheceriam o nome do Deus verdadeiro. Portanto, o nome de Deus, ele é para ser apregoado e não escondido e não ocultado. Deus não condena pronunciar o seu nome. O que Deus condena é usar o seu nome ou tratar a própria pessoa de Deus de maneira desrespeitosa. O terceiro mandamento condena o desrespeito por Deus, a falta de temor e não o ato de pronunciar o nome de Deus. Se você ler a Bíblia, ao longo de toda a Bíblia, ao longo de toda a palavra de Deus, os livros da lei, o Pentateuco, os livros dos profetas, mostra que os homens de Deus e as mulheres de Deus e os profetas do Antigo Testamento, todos eles pronunciavam o nome de Deus direto. Eles pronunciavam o nome de Deus com naturalidade. A própria escritura do Antigo Testamento, de Gênesis a Malaquias, a lei e os profetas, está registrado o nome de Deus em todas as partes. Portanto, o nome de Deus era divulgado pelos profetas de Deus, e não escondido, e não ocultado. Portanto, esse ato de dizer que pronunciar o nome de Deus é pecado, é um ato que vem de uma má interpretação do terceiro mandamento, escrito em Êxodo capítulo 20, versículo 7. Deus nunca condenou pronunciar o seu nome. O que Deus condena no terceiro mandamento é o desrespeito. É você pronunciar o nome de Deus de maneira desrespeitosa. Mas desde que você se refira sempre a Deus, citando o seu nome de maneira respeitosa, não há problema nenhum. Pelo contrário, o que a Bíblia condena, o que a Bíblia diz que nós devemos ocultar, combater, o que não deve estar em nossos lábios, de nós que servimos ao Deus verdadeiro, ao eterno, o que a Bíblia condena é haver em nossos lábios o nome de deuses estranhos, de deuses falsos, de idolatria, de padroeirismo. Isso é que a Bíblia diz que nem a pronúncia nós devemos fazer. Isso é que a Bíblia condena. Aí sim, a Bíblia diz que o nome de deuses falsos, de idolatria, não deve estar de maneira alguma em nossos lábios. Mas o nome do Deus verdadeiro deve estar 24 horas nos nossos lábios, porque nós devemos sempre nos lembrar dele, propagar o seu nome, espalhar, divulgar o seu nome, para que todos conheçam o nome do Deus verdadeiro. Se nós abrirmos a Bíblia aqui, no livro do profeta Isaías, que foi um grande profeta de Jeová, o grande profeta de Deus, Isaías no capítulo 12, diz assim sobre o nome de Deus. Isaías capítulo 12, versículo 4, olha só o que aqui diz. E direis, naquele dia, dai graças a Jeová, invoquem o seu nome, tornem manifestos os seus feitos entre os povos, e contem quão excelso é o seu nome. Livro do profeta Isaías, capítulo 12, versículo 4. Aqui Isaías 12, 4, Isaías, assim também como Moisés, está falando sobre divulgar, espalhar o nome de Deus entre as nações, propagar o nome de Deus entre as nações, e não buscar esconder, e não buscar proibir de alguém pronunciar o nome de Deus. Então veja, você que talvez esteja assistindo esse vídeo, que é judeu, veja que essa questão de condenar a pronúncia do nome de Deus, isso é antibíblico, parte de uma má interpretação do terceiro mandamento da lei de Deus. Ali Deus não está condenando a pronúncia do nome de Deus. Deus está condenando a tratar o nome de Deus e a pessoa de Deus com desrespeito. Veja que o terceiro mandamento diz: não tomarás o nome de Jeová teu Deus em vão. Não está condenando tomar o nome de Jeová, mas está condenando tomá-lo em vão. O que é em vão? É tomar o nome de Deus como se fosse algo de nenhum valor, sem importância, blasfemar, falar mal, criticar a Deus, desrespeitar a lei de Deus. Tudo isso é desrespeito ao nome de Jeová. Mas pronunciar o nome de Jeová é bíblico. É bíblico. A palavra de Deus fala sobre invocar o nome de Jeová. Dai graças ao Senhor. Invoquem o seu nome. A palavra de Deus está nos ordenando e nos autorizando a invocar o nome de Jeová
e apregoar o nome de Jeová. Em Deuteronômio 32, que eu li, Deuteronômio 32 e 3, Deuteronômio 34 e 3, né? Aliás, Deuteronômio 32 e 3, a palavra de Deus fala, nos autorizando a apregoar o nome de Jeová, né? Moisés, em Deuteronômio 32 e 3, nos autoriza a apregoar o nome de Jeová. E o profeta Isaías, em Isaías 12 e 4, nos autoriza a invocar, ou seja, a chamar, a pronunciar o nome de Jeová. Então a lei de Deus não condena pronunciar o nome de Jeová, nem divulgar o seu nome. Pelo contrário, autoriza, ordena. Essa coisa de proibir o nome de Deus parte de uma interpretação errônea. A palavra de Deus nos diz em Mateus 22, 29, que nós erramos por não conhecermos as Escrituras. Quando a pessoa não conhece, não compreende corretamente as Escrituras, a pessoa erra. É o que acontece nessa interpretação. Jesus, em Mateus capítulo 15, condenou você valorizar uma tradição, qualquer que seja, qualquer tradição religiosa que seja. Jesus condenou você valorizar uma tradição mais do que a palavra de Deus. As tradições têm tradição boa, interessante, mas nenhuma tradição está acima da lei de Deus. Uma tradição que proíbe divulgar o nome de Deus, que proíbe as pessoas de pronunciar o nome de Deus, não é bíblica. Jeová nunca proibiu pronunciar o seu nome. Pelo contrário, na sua palavra, Deuteronômio 32 e 3, Isaías capítulo 12, versículo 4, e outras passagens que eu poderia citar aqui, Deus nos autoriza e nos ordena a pregoar o seu nome e a invocar o seu nome. Eu sou seu irmão em Cristo, Francisco Brito. Até o nosso próximo encontro. Em nome de Jesus, que Deus abençoe a você e a toda a sua família. Amém.